paz do Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos ao Conectados na Lição. Você está aqui no canal da Editora Betel, estudando a revista Conectar Mais Jovem, trazendo o tema desse trimestre, José, lições de um jovem com propósito. Ao meu lado, recebendo aqui com muita alegria, o nosso comentarista do trimestre, pastor César Rosa de Melo. Seja bem-vindo, pastor. E também a nossa querida representante da juventude brasileira, a nossa querida Miriam Gonzaga. Deus abençoe e também recebendo a você. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta no Conectados na Lição. Sejam bem-vindos. E hoje, a nossa lição número 5, gente, promete muito. Vamos falar sobre um jovem sonhador, até porque estamos estudando sobre a vida de José, lições de um jovem com propósito. E a respeito dessa lição sobre sonhos, um jovem sonhador, já vou fazer a primeira pergunta para o nosso comentarista, pastor César Rosa. Seja bem-vindo. Pastor, como discernir entre os sonhos de Deus e os sonhos humanos? A paz, queridos, mais uma vez aqui estamos no Conectados na Lição. E quando nós falamos de sonhos, nós sempre vamos nos deparar com essas duas realidades ou dois pontos de vista. Sobre sonhos humanos, e os sonhos de Deus. E é interessante saber pontuar muito bem isso, porque às vezes nós iremos investir tempo num sonho que sabemos que não é os sonhos de Deus para a nossa vida. É muito comum hoje, por exemplo, e eu vou falar aqui de pelo menos 2 sonhos que todos nós temos e que precisamos tomar muito cuidado. O primeiro é o sonho profissional. Quem eu quero ser? A profissão. Hoje a psicologia assessora muito com o teste vocacional. E nós precisamos ter essas ferramentas para podermos também descobrir para que área nós vamos investir o nosso tempo, o nosso dinheiro e nos tornar um profissional excelente. Mas do outro lado também, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes haverá frustração porque você vai estar realizando algo seu e muitas vezes você vai sentir que está faltando algo. Então nós precisamos discernir. E a outra questão é o sonho matrimonial. O meu sonho de me casar, ok, agora com quem? Qual é o homem ou a mulher de Deus para a minha vida? Nós, querendo ou não, se não tomarmos cuidado, temos protótipos humanos. Eu quero uma pessoa que o olho seja assim, eu quero que o cabelo seja assim. E se não tomarmos cuidado, vamos criando protótipos e vamos embarcando, e só porque tem sentimento, existe uma química, como muitos falam, e não, Deus está na frente, Deus está na frente, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Buscar Deus em oração, isso é o primordial. Porque nem sempre a porta aberta indica que Deus quer que você passe por ela, assim como também nem sempre uma porta fechada está dizendo que Deus não quer que você passe por ela. Então, o primordial aqui, gente, é ter serenidade e buscar a vontade de Deus em oração. E o nosso Senhor Jesus nos ensina muito bem isso. Quando ele estava no Getsêmani, se você olhar, a primeira vez que ele vai orar, ele fala assim: Pai, eu vou colocar aqui de uma maneira que dá para compreender, mas a primeira vez que ele ora, ele fala assim: Pai, se possível for, ou seja, se tiver como fazer a obra sem passar pela cruz, faça isso. Dá um tempo. Quando ele vai orar a segunda vez, a oração já é diferente. Pai, se não tem como a obra ser realizada sem a cruz, cumpra-se a tua vontade. Ou seja, é abrir mão daquilo que muitas vezes eu e você imaginamos ser o projeto de Deus na nossa vida. Eu sei que muitas vezes é doído. Eu sei que às vezes nós vamos abrir mão. Eu vou falar por mim que no ano de 99, o meu grande sonho era ser juiz de direito, e no ano de 99 eu ia começar minha faculdade de Direito e através de um direcionamento divino, Deus foi muito claro na mensagem profética, onde ele falou assim: eu não te fiz para usar uma toga de juiz,
Eu te fiz para ser um obreiro na minha casa. Em 99, eu entendi. Ao invés de eu fazer direito, eu fui para o seminário em Pindamonhangaba me preparar para o que Deus tinha na minha vida. Então, nós precisamos estar antenados com o coração de Deus. Uma das orações que eu faço sempre na minha vida é que o meu coração venha estar na mesma sintonia que o teu, Senhor, para que eu possa ver o que tu vejas, ouvir o que o Senhor ouve e estar sempre nos teus caminhos. Perfeito. Pastor César Rosa, aqui no nosso ponto-chave da nossa revista, diz assim: por mais que passemos por lutas e adversidades, precisamos crer nos sonhos de Deus para nós. Pastor, diante das adversidades, como viver os sonhos de Deus? Olha, eu sempre costumo dizer que são nas adversidades que você vai descobrir que o que você tem é sonho de Deus ou é miragem. Porque tem muitos sonhos de Deus, entre aspas, sendo forjados de maneira superficial. E quando você vai olhar a Bíblia Sagrada, você vai ver que muitos sonhos de Deus foram dados em momentos adversos. Um deles eu quero relatar aqui, que quando eu falo de sonhos, eu não estou falando da questão de você sonhar e ter um sonho, não. Eu estou falando de projeto de vida. José teve um projeto de vida, o qual Deus foi o artífice, o construtor, aquele que planejou esse projeto. Então, quando eu falo disso, eu estou falando justamente disso. E quando você olha para a vida de Abrão, Deus faz uma promessa para Abrão que ele tinha que sair da sua parentela. Só que Abrão não sai só, sai com Ló. Chega um determinado momento onde estava tendo muito conflito entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, e até que Abrão entende e fala: olha, não é bom que isso aconteça. E naquele momento, Abrão abre mão do direito de escolha e dá o direito de escolha para o seu sobrinho. Fala: olha, vamos fazer o seguinte, não dá mais para nós vivermos desse jeito. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E é interessante, e agora eu vou pontuar duas coisas aqui. A Bíblia diz que quando Ló olha para as campinas, a Bíblia faz questão de frisar que onde o olhar de Ló foi atraído foi para uma terra que se parecia com o jardim de Deus. Ló escolhe aquilo que aos seus olhos é um jardim de Deus, que nada mais era do que Sodoma e Gomorra, que depois foi destruída. Então, primeira coisa que eu digo aqui, gente, cuidado para você não escolher aquilo que se parece. Vá atrás daquilo que realmente é o sonho e o projeto de Deus para a sua vida. Mas aí vem a adversidade. Abraão estava no meio do nada, no meio do deserto, sozinho, quando naquele momento chega Deus para ele, naquele momento adverso, e fala o quê? Olha toda a terra, onde os teus olhos conseguirem contemplar, porque tudo isso aqui eu vou dar à sua descendência. Quantos momentos de dificuldade Abraão passou? E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Quantos momentos adversos? Quantos momentos que talvez Abraão seria morto, como aconteceu quando ele foi ao Egito? A sua descendência, a própria nação de Israel, por quantas vezes tentaram exterminar a nação de Israel, e em 2018 aquela nação completou 70 anos. Por quê? Porque um homem chamado Abraão entendeu os projetos de Deus, os sonhos de Deus. E são nos momentos de adversidade da vida. E aqui eu deixo algo que talvez José não seguiu à risca. Sonho não é para contar. Sonho é para te sustentar nos momentos de crise. Então, quando Deus te fizer uma promessa, não é para você contar para A ou para B. Não, sonho é para que quando o momento for adverso, você vai lembrar: eu estou passando por isso, porque Deus tem algo maior na minha vida. Então, os sonhos, eles nos servem de alimento, as promessas de Deus, os projetos de Deus. Então, nos momentos de adversidade, vamos fazer como Jeremias fala em Lamentações: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, que a nossa alma, que a sua alma, nos desertos áridos da vida, que na solidão, quando não houver esperança, que o Espírito Santo possa trazer à sua mente o grande projeto que Ele tem na sua vida. E assim vamos passando, sonhando, projetando em momentos de crise.
Muito bem, somos fruto das escolhas que fazemos, né, gente? Portanto, escolha viver os sonhos de Deus para a sua vida. Lembrando aí que a editora Betel disponibiliza para toda a juventude de Cristo, né, mais um subsídio aí para agregar e ampliar o conhecimento à luz da palavra de Deus. Eu estou falando sobre o PIL. PIL é o Plano de Incentivo à Leitura para os Conectados na Lição. E eu já quero falar aqui com a nossa querida, a nossa doutora psicóloga, né, a Miriam Gonzaga. O que o PIL traz para nós nessa semana? O PIL de hoje traz o seguinte: o que são sonhos? Para a psicologia, sonhos são desejos do inconsciente que são recriados e revelados através dos sonhos. Para a Bíblia, tem a finalidade de revelação, né, e entre outras coisas. Também tem outras finalidades que a Bíblia traz sobre sonhos. Tem homens e mulheres de Deus que sonharam, além de José. Quer saber mais sobre isso? É só acessar o PIL na editora Betel, que está no www.editorabetel.com.br. Você pode baixar lá de forma gratuita e saber mais sobre os sonhos. Pastor César, a juventude quer saber: diante dos descaminhos da vida, como sabemos se estamos na vontade de Deus? Ô juventude! Olha, nós já falamos algo parecido com isso, sobre que Deus está até mesmo nos descaminhos. E é muito normal nós nos questionarmos em nossa trajetória, porque o que mais importa para nós, gente, é quem está andando conosco. O próprio salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra, eu não temeria, porque Ele está comigo. Então, não importa onde eu andar. Então, o primeiro momento aqui, como saber, é a paz que está dentro de nós. O mundo pode cair à minha volta, mas se eu sentir a paz de Deus naquele momento, eu posso saber que eu estou no centro da vontade de Deus. Jesus estava mediante todo sofrimento no Calvário, mas os olhos dele estavam serenos. Ele estava convicto que estava ali. Um momento totalmente adverso, mas o olhar dele exalava paz. Enquanto um dos salteadores estavam lá praguejando, colocando em dúvida a cristandade dele, Jesus estava ali para dar uma palavra de esperança a um daqueles salteadores. Então, nos momentos mais cruéis da vida, é principal você ter paz. O mundo está desmoronando, mas eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Então, isso é um fator determinante, a paz que você sente, mesmo diante. Imagine José. Primeiro momento de José dentro de um poço, escutando o burburinho de seus irmãos lá em cima em o que fazer com ele. A Bíblia mais para frente vai dizer que José gritava por socorro dos seus irmãos. Mas em nenhum momento você vê um José desesperado. José vai parar numa prisão, mas estava ele lá na prisão. Poderia ter tornado a vida do carcereiro e dos demais presos um suplício, mas levou paz para aquele lugar. Então, esse é um fator primordial, a paz. E a Bíblia diz: a paz de Deus que excede todo pensamento humano. Eu fico imaginando, gente, é justamente isso, quando nós estamos na vontade de Deus. A paz de Deus vai nos tranquilizar, mesmo quando as águas estiverem revoltas. Então, esse é um ponto-chave, paz. Está passando por tribulação, a paz. Lá no fundo do seu coração, aquela voz vai te dizer: eu estou contigo, ó meu filho, por onde quer que andares. Não pares. Então, nós temos isso. E a outra questão, gente, é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não existe nada melhor do que caminharmos em comunhão com o Espírito Santo, nos direcionando. O próprio Jesus disse que Ele nos direcionaria em toda a verdade, Ele nos guiaria em toda a verdade.
e nós podemos descansar nele. E não existe ninguém mais interessado na sua vida profissional, no seu sucesso, no seu ministério, do que Deus. Ninguém. Ele próprio virou para Jesus, conversando com os homens daquela época, falou assim: olha, vocês são maus. Ele chama a raça humana de mal. Vocês que são mal, sabei dar boas coisas para os vossos filhos. E o vosso Pai que está no céu? E aí Jesus usa duas coisas interessantes. Seu filho te pede pão, você vai dar pedra? Seu filho te pede peixe, você vai dar serpente, você vai dar cobra? Não, pois é, vocês são mal e sabem o que é bom, e o vosso Pai que está no céu. Então tenha certeza que o caminho que Deus está te guiando pode ser um caminho de espinho, pode ser um caminho de dificuldade, mas olha, vai dar certo, vai chegar lá, e quando você chegar lá, você vai olhar para trás e dizer: foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E Deus ama fazer isso, sabe por quê? Para você nunca se esquecer, para eu nunca esquecer que você só chegou porque Ele é na sua vida. Deus abençoe e que a paz de Deus que excede todo o pensamento humano, te cubra não só hoje, mas durante todo o seu jornalear cristão. Deus abençoe. Uau! Pessoal, conectou aí? Pois é, conectados na lição. Estamos falando, né, da vida de José, né, lições de um jovem com propósito. Se você ainda não adquiriu a sua revista desse trimestre, nós está passando aqui agora o endereço para você já pedir, fazer o seu pedido, ou então entrar em contato com o nosso plantão comercial da Editora Betel e garantir já o seu exemplar. E também eu quero deixar aqui uma dica exponencial, que é essa obra aqui. Gente, José é uma história escrita por Deus. Esse livro Subsídio, né, de autoria do nosso comentarista da lição, pastor César Rosa, traz grande variedade para amplitude aí do seu conhecimento. Então garanta já a sua edição e já peça também outros para ampliar muito mais. Lembrando que temos também a Bíblia do Culto, na edição jovem, design arrojado, com a harpa cristã, corinhos dos primórdios, tudo para você cultuar e adorar o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem, se o Senhor assim permitir, estaremos de volta. Eu, Ana Oliveira, com o pastor César Rosa de Mello e também Miriam Gonçalves, para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe e a paz do Senhor.